Aí a gente corta. Aula de matemática 1. Bem-vindos para a primeira aula do terceirão de a melhor turma também, tá? Isso não é um problema. Já tem turma esse aí. Muito bem, pessoal, estamos de volta para o último ano do ensino médio. Ah, que pena. Agora vai, né? Eu quero que vocês me digam qual é o elemento da geometria mais simples de todos. Mais simples que quadrado. Mais simples que triângulo. Reta. Mais simples que reta. Ponto. Um ponto é o elemento geométrico mais simples de todos. Depois do ponto, o que vocês acham que é? Reta. Depois da reta. Plano. Depois do plano. Espaço. Eu quero que alguém consiga definir para mim. Quer dizer, alguém consegue definir para mim o que é ponto e o que é reta? Um ponto é ponto. A reta são vários pontos. Reta são vários pontos. Aqui são vários pontos. Não, são dois pontos. É o segredo. Mas tem que pontos. Dois pontos ligados. Tá, o que é reta? É um conjunto de pontos. Isso aqui é um conjunto de pontos. Não, mas ligadinhos. Esse aqui é um conjunto de pontos ligadinhos. Não pode perceber. É reta. Hã? Ela é linear. Ela é linear. O que é linear? É contínuo. Não, mas isso aqui é uma linha também. Ou você se vê se você O que é uma reta? Olha, tá muito básico, você não sabe. segmento Entendeu? É uma reta. Você está usando a palavra reta para definir reta. É porque ela é reta. Uma linha, isso aqui pode ser uma linha. É algo infinito, ok. É uma propriedade, mas a definição, sei lá, o espaço é infinito também. Muito bem, então vocês acabaram de perceber que existem palavras que a gente não consegue definir. Esses conceitos da geometria são chamados de conceitos primitivos. Conceitos primitivos. Ô, Léo, e esses quatro aí são primitivos? Esses quatro são conceitos primitivos, tá? A gente não tem uma definição de ponto, reta, plano, espaço, mas a gente tem uma noção do que seja ponto, reta, plano, espaço. Ok, o que é uma reta? Beleza. O que nós podemos dizer e pensar a princípio são características desses elementos, tá? Então, por exemplo, o ponto. Alguém sabe alguma característica do ponto? Hã? Tem coordenadas, mas isso é no plano, né? Um ponto no plano tem coordenadas. Mas o plano na reta também tem uma coordenada só. Mas outra característica que vocês sabem. Ele é visto da mesma forma todos os anos, pode ser. Uma característica que até hoje ninguém falou, eu acho. Ele sempre leva uma letra. Sempre leva uma letra, fala. Bom? Eu falei. Uma? Não, duas. Ele não tem. Não tem dimensão. A dimensão do ponto é dimensão 0. Ok? Ô, Léo, cadê você fala bonito? Tipo, você Como assim? Não tá bonito? Ela tá usando cores.
Tá bom, vou fazer o seguinte, ó. Fazer uma tabela bonita. Isso aí, conceitos primitivos, né? Agora a tabela embaixo. Tudo isso para não apagar a nossa sessão. Pronto. Vamos lá. Dimensão 0. A reta. É o que eu acho. Dimensão 1. Por quê? Eu acho que não. Não, vamos continuar. Plano, dimensão 2. E o espaço tridimensional, dimensão 3. Tá? Por que a gente fala que o ponto tem dimensão 0? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um universo que se resume a um ponto. Você não tem liberdade nenhuma. Liberdade zero, você está parado ali naquele ponto. Ok? Imagina um universo que seja uma reta. Quais são os elementos da reta? Um ponto. Então, esse ponto tem liberdade? Tem. Ele pode ir em uma direção. Uma direção. Beleza? Plano. O plano, ele tem 2 graus de liberdade. Então, para você se deslocar desse ponto A até o ponto B, você precisa de 2 informações. Por exemplo, ó, plano cartesiano é um exemplo de plano, né? Então, por exemplo, para se deslocar do ponto A até o ponto B, o que você precisa fazer? Andar em 2 direções, a horizontal e a vertical. Quanto na horizontal? 2. Na vertical? 1. São 2 informações, tá? Aqui o ponto 2, 1. Você precisa de 2 informações para definir um ponto também no plano, por exemplo. E no espaço? No espaço são 3 graus de liberdade. X, Y, Z. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser sair da origem e chegar num ponto aqui no espaço, eu posso andar 1 no X, 1 no Y e 2 no Z. Então, esse é um ponto de coordenada 1, 2. Isso aqui não precisa se preocupar, mas é só para vocês perceberem que quando a gente aumenta essa dimensão, a gente aumenta os graus de liberdade dela, de um elemento do espaço aí, tá? Então, a reta, dimensão 1, o plano, dimensão 2, o espaço tridimensional, que é o que a gente vive, 3 dimensões. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Agora eu espero que alguém faça uma pergunta interessante a partir do que está no quadro. Não, essa é uma pergunta padrão que todo estudante faz e todo professor fala que com certeza vocês vão usar uma vez na vida. Então, outra pergunta, pessoal. Lógica. Quantas possibilidades? Isso aqui totalmente é... Você vai ver durante as aulas a argumentação lógica. Fala, Nath. Pessoal, olha para o quadro. Alguém me faça uma pergunta interessante. Tem uma 4ª dimensão? Olha só. Eu acho que Será que existe, pô, uma dimensão 4? Um hiperespaço com dimensão 4? Será que existe uma dimensão 5? Será que existe uma dimensão N? Será que existe uma dimensão 3,5? Uma dimensão fractal, fracionária? A gente não sabe nem se você já falou dimensão fractal. Para quem for fazer exatas, vai estudar um pouquinho isso aqui.
Para quem foi fazer matemática, os matemáticos estudam a enésima dimensão. Ah, sei lá, quem sabe. Não, essa é a matemática mesmo. Quando eu tinha idade de vocês também, eu falei, nunca vou fazer matemática na vida, né? É, mas eu não. Dimensão fracionária, os matemáticos também estudam essa dimensão chama-se dimensão fractal. Se você pegar um brócolis, ali tem uma dimensão fractal. Hã? É, um brócolis. As nuvens são dimensões fractais. As montanhas são dimensões fractais. Por quê? Os rios são dimensões Ele fractais. não responde por quê. Tem que fazer uma graduação em matemática para entender isso aí, mas só exemplos de como a matemática está presente na vida, tá? Muito bem. Vou contar uma história para vocês. É chamada Planolândia. Ou, em inglês, Flatland. Eu acho que é um livro de 1912. E é um modo no Minecraft que... Eu acho. Vocês encontram facilmente na internet, tá? Para baixar em PDF ou ver o filminho. Na Planolândia existem alguns habitantes. Eu vou desenhar para vocês alguns habitantes da Planolândia. Esse é um habitante. Triângulos são habitantes da Planolândia. Quadriláteros são habitantes da Planolândia. Pentágonos, hexágonos, heptágonos, eneágonos, dodecágonos, etc. E está faltando um elemento aqui. O que vocês acham que é? Losango é um tipo de quadrilátero. Círculo. Ou a circunferência. Nesse espaço, nesse mundo chamado Planolândia, existe uma hierarquia social. O que vocês acham que é a hierarquia social que é estabelecida aqui? Quem tiver menos lados, Tá lá em cima. está lá em cima, Que é mais curto. está lá embaixo. Número de ângulos. Número de lados. Quanto menos lados... De ângulos. No caso é a mesma coisa, porque tem 3 lados, então 3 anos, 4 lados, 4 anos. Quanto menos lados, mais baixo está na hierarquia social da Planolândia. E quantos mais lados, mais alto está. Então, por que o que vocês acham que o círculo está onde? O círculo é o rei. A circunferência é que manda na Planolândia. Por quê? Porque vocês perceberem, quanto maior o número de lados aqui de um polígono regular, ela vai se aproximando do que? Da circunferência. E a circunferência tem infinitos lados. Então, o círculo a circunferência é um manda-chuva, não. Aí na Planolândia aconteceu algum incidente e o quadrado, coitado, o quadrado foi injustamente condenado à prisão. Aí o quadrado, ele está lá na prisão e a prisão na Planolândia é uma região simples e fechada, certo? Ou seja, parte de dentro e parte de fora. Por que eu estou falando isso? Eu quero fazer com que vocês pensem, Ana, eu quero que vocês pensem na 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão é eu estar aqui na frente de vocês, desaparecer e aparecer do lado de fora da sala sem abrir a porta. Isso é a 4ª dimensão. Tem vídeo que fala, tem um moleque descobrindo. Ó, vou mostrar pra vocês, hein? Atenção. Atenção que eu vou mostrar pra vocês. Vou desaparecer na frente de vocês, hein? 1, 2... Tcharam!
Muito bem, essa parte aí vocês não contam pra ninguém. Mas então, pessoal, agora vocês acabaram de ver que eu subi na frente de vocês, saí da sala e voltei sem abrir a porta. Eu vi, é verdade. Muito bem. Eu só tava lá, eu era fora. Então, para entender a quarta dimensão, vamos à Planolândia. A esfera estava aqui do lado de fora, na terceira dimensão, e olhou para a situação do quadrado e percebeu que era uma situação injusta. O que a esfera fez? Não, eu vou resumir a história para você, só para não... a esfera começou a conversar com o quadrado. Aí a esfera falou: oi, quadrado, como é que você está? Aí o quadrado: hã? Como assim? Quem é você? Quem que está falando? Não, eu sou a esfera, eu estou aqui na terceira dimensão. Eu estou vendo que você está numa situação difícil, foi injustiçado. Não, mas como assim terceira dimensão? O que é esfera? O que é isso? Eu estou ficando maluco. Calma, quadrado. Eu vou tentar. Aí a esfera tentou explicar o que era a terceira dimensão, tal, o quadrado não entendeu nada. Aí a esfera falou assim: eu vou me mostrar para você, vou me apresentar para você. O que a esfera fez? Imagina que essa daqui é a Planolândia, tá? Claro que isso aqui é um pedaço do plano, vocês precisam imaginar que esse plano, ele é infinito para todas as direções. Tudo bem? Consegue imaginar? Tá? A Planolândia está aqui, aí o quadrado está aqui. Isso aqui é a prisão, digamos que isso aqui é a prisão do... Aí a esfera está aqui. A esfera começa a se apresentar para o quadrado da seguinte maneira: ela atravessa a Planolândia. Quando a esfera toca a Planolândia, o que o quadrado enxerga? Antes, um ponto. Por quê? Porque quando a esfera está tangente ao plano, ela tem um ponto de interseção só. Então, o que o quadrado enxerga? O quadrado enxerga um ponto. Aí, quando a esfera começa a atravessar, o que acontece? Ele começa a enxergar o quê? Um círculo. Imagina uma laranja, quando você passa a faca assim. Você vê o quê? Um círculo ali. E aí esse círculo vai o quê? Vai aumentando. Por quê? Porque quando esse plano vai ficando mais próximo do centro da esfera, esse círculo vai ficando mais próximo do raio da esfera, até chegar a um limite aqui. E aí depois ele atravessa, o que acontece? Começa a diminuir até virar um ponto e desaparecer. Ele morreu? Agora imagina, o que eu quero que vocês façam é uma analogia. Nós somos o quadrado que estamos presos nessa prisão aqui, que é essa sala de aula. Certo? O que vocês estão enxergando? Começa a aparecer um ser aqui na frente de vocês. Estou vendo. Começa a aparecer, crescer. Aí, depois ele começa a sumir até um ponto e desaparecer. Então é como se eu subisse na frente de vocês e aparecesse na frente de vocês. Essa é a quarta dimensão. Então a gente só consegue pensar na quarta dimensão fazendo uma analogia da segunda dimensão para a terceira dimensão. Aí deu 3. 3,5 é outra história, né? Outra história. Muito bem, então continuando a história aqui, a esfera tentou, né? Agora imagina, um quadrado, ele está vendo que uma pessoa, né? Que na sociedade dele é o quê? É o maioral. Então para ele isso aqui é tipo Deus, entendeu? Não estou enxergando, estou ouvindo voz. Aí aparece, tipo, né? E ele cresce, depois diminui e depois desaparece. Ele achou que está falando com Deus aqui. Beleza. E aí,
A esfera, não conseguindo explicar o que é a terceira dimensão, falou assim: ó, quadrado, eu vou tirar você daqui e vou trazer você para a terceira dimensão para você entender e sentir o que é a terceira dimensão. Aí a esfera pegou o quadrado, tirou da Planolândia e trouxe para o espaço. E começou a passear com o quadrado pelo espaço. E aí o espaço começou a enxergar profundidade, começou a perceber que tem 3 graus de liberdade. E aí beleza, né? Ficou maravilhado e tal. Quando a esfera voltou, ela deixou o quadrado onde? Do lado de fora da prisão. Aí os guardas que estavam vigiando olharam para o quadrado. Ué, quadrado, como você fugiu? Como é que você conseguiu fugir? Estava fechada a cela. Aí o quadrado, não, é porque eu comecei a conversar com a esfera da terceira dimensão. E aí a esfera da terceira dimensão apareceu para mim e depois sumiu. E aí depois ela me tirou da Planolândia e fez uma viagem comigo pelo espaço. O que vocês acham que aconteceu? Eles acharam que o quadrado enlouqueceu, né? Totalmente louco. Imagina vocês aqui falando, apareceu um ser aqui, depois apareceu, depois esse ser me levou para a 4ª dimensão. Gente, né? Não tem como explicar isso aqui. As pessoas não acham o quê? Que ele ficou maluco. Beleza? Quantas drogas eu preciso usar? 0. É só matemática. Onde você quer chegar, Léo? Muito bem, então isso aqui é para vocês terem noção do que é a 4ª dimensão. Mas eu não consigo entender. 4ª dimensão é você beber uma água sem estampar a garrafa, por exemplo. Era 3 pontos. E aí, o final da história, para quem quiser saber, baixa o Planolândia. Que lindo! Ele foi só o professor? Não. Para quem quiser, não vou dar spoiler, já dei spoiler demais. Eu falei da crítica social dos triângulos. Na Planolândia, o autor colocou os triângulos como sendo mulheres. Machista, só porque só tem 3 lados está lá embaixo, né? Então, mas é uma crítica social. O livro é uma crítica social a partir da geometria. É bem interessante, apesar de ser de 1912, é bem atual. Certo? Confirme para mim se vocês aceitam essas proposições aí. Número 1, na geometria plana. Em uma reta existem infinitos pontos. Sim. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entende isso? Número 1 da geometria espacial. Em um plano existem infinitos pontos. Em um plano existem infinitos pontos, ok? Depende. Não, o plano, por exemplo, o plano do quadro aqui, ó, essa parede toda, tem infinitos pontos. Ok. Número 2. Por um ponto passam infinitas retas. Vou desenhar aqui. Por um ponto passam infinitas retas. Ok? Beleza? Número 2. Por uma reta passam infinitos planos. Vê se vocês aceitam essa proposição. Por uma reta passam infinitos planos. Tem o desenho aí na figura 1, ó, do lado. Tá? Por uma reta passam infinitos planos. Vamos pensar num outro exemplo de uma reta que passa por infinitos planos. Se você pegar a apostila aqui, Imagina a apostila aqui, pessoal. Essa daqui é uma reta da apostila. É uma reta, certo? Existe esse plano da apostila que passa por essa reta, beleza? Agora, existe esse outro aqui também, ó. Existe esse. Consegue perceber que são infinitos planos que passam por esta reta aqui? Tá? Outro exemplo que a gente pode enxergar. Imagina que isso aqui é uma reta, ó. Aqui, ó, a porta são infinitos planos que passam por aquela reta. Beleza? Número 3, tá plana.
Uma reta R determina exatamente dois semiplanos. O que são semiplanos, pessoal? Isso aqui é o plano da parede, plano do quadro. Se eu passar uma reta, eu divido o plano em dois, concorda? O semiplano de cima e o semiplano de baixo. Tá? Semiplano 1 e semiplano 2, cortado, separados por uma reta. Agora, na geometria espacial, imagina essa parede aqui como sendo um plano e o espaço tridimensional todo. Esse plano aqui corta o espaço tridimensional todo em quantos? Em dois. Do lado de cada parede e do lado de lá da parede. Tá? Então, um plano corta um espaço em dois semi-espaços. Axiomas ou postulados? Postulados, alguém sabe o que significa? É uma afirmação que você cria para a parede. Postulado significa peço que aceite. Deve ser latim ou grego, sei lá. Significa peço que aceite. Axioma é um sinônimo de postulado. Lembra que eu falei que a gente precisa de conceitos primitivos para poder conceituar os elementos da geometria? Por exemplo, eu preciso do conceito primitivo reta para definir o que é segmento de reta. Definido o que é uma reta, eu consigo definir o que é um ângulo, por exemplo. Tá? As propriedades da matemática, a gente precisa também de postulados iniciais, que são os axiomas ou postulados. São proposições iniciais, que a gente não demonstra, a gente simplesmente aceita. Ok? Então vamos ver se vocês aceitam o primeiro axioma. Axioma 1. Dados dois pontos distintos no espaço, existe uma e apenas uma reta que os contém. Você tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui. Só tem uma reta que passa por esses dois pontos, concorda? Isso. Não existem infinitas, só existe uma reta. Ok? Axioma 1 é tranquilo. Ela é até da geometria plana isso daí. Axioma 2. Dados três pontos não colineares no espaço, existe apenas um plano que os contém. Consegue perceber isso? Não. Eu preciso de um voluntário aqui só para poder filmar. Faz assim, ó. Atenção, isso. Atenção, pessoal. Imagina que aqui temos um ponto A e aqui temos um ponto B. Ok? Pergunta. Quantos planos passam por esses dois pontos aqui? Quantos planos? Quantos planos passam por esses dois pontos? Infinitos, pessoal. Aqui, ó, esse plano aqui, esse. Certo? Infinitos. Agora, se eu colocar um terceiro ponto aqui fora, quantos planos passam por esses três pontos? Infinitos? Não, só um. Deu para entender o axioma 2? O axioma 2 é dados três pontos não colineares. O que significa não colineares? Não estão na mesma linha. Então, se esse terceiro ponto estivesse aqui, ó, eles estariam colineares. Aí teriam infinitos planos. Agora, se está aqui fora, só tem um plano que passa por esses três. Deu para entender? Obrigado, tio. Então, esse foi o axioma 2. Três pontos não colineares definem um plano. Axioma 3. Se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, então ela está contida nesse plano. Imagina o seguinte, eu tenho o plano alfa e a reta R. Certo?
Quando a reta R cruza o plano alfa, ele só tem um ponto em comum, concorda? Atravessou aqui, ó. Só tem um ponto em comum, beleza? Mas se essa reta R tivesse dois pontos em comum, o ponto A e o ponto B, no plano alfa, o que você pode concluir? Que com certeza a reta está no plano alfa. Deu para entender isso? Não? De novo, se a reta R cruza o plano alfa em um único ponto, a gente chama essa reta de secante, beleza? Só tem um ponto em comum. Mas, se tivesse dois pontos em comum com o plano alfa, o ponto A e o ponto B, com certeza a reta R está no plano alfa. Tá? Ó, outro exemplo, ó. Imagina... Aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Plano da apostila, beleza? Se eu tiver um ponto só em comum com essa reta, tá assim. Ou, sei lá, tem várias posições, mas ela está atravessando o plano, beleza? Se eu tiver dois pontos em comum, certamente ele está no plano. Essa reta está no plano. É, só isso, soma 3. Se tiver um ponto, é secante, está atravessando. Mas se tiver dois, com certeza, a reta está no plano. É uma reta do plano, tá? Como é que vão aparecer as questões? No teste do dia 8. Serão assim, ó. Questão número 1. 3 pontos definem um plano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo acha que é verdadeiro? É assim que vai aparecer no teste. Eu vou dar uma proposição, uma afirmativa, uma frase, e você vai ter que avaliar se ela um monte, se ela é verdadeira ou falsa. Mas qual a dificuldade? A dificuldade é que você vai ter que falar verdadeiro ou falso, você vai ter que justificar por quê. Porque sim não vale. Vocês acham que 3 pontos definem um plano, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu não sei. É verdadeiro. Lembra que quando a Júlia veio aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. Definiu um único plano, certo? Sim. Mas do jeito que está escrito, é verdadeiro ou falso? Acho que é falso. É falso. Porque não está muito qualificado. Muito bem, Vanessa, é falso. Por quê? Muito bem. Exatamente, está escrito no quadro. 3 pontos não colineares definem um plano. 3 pontos quaisquer não. Como é que você justifica isso? É porque não precisam ser. É falso, pois Apenas 3 pontos colineares. eles... Não são colineares. Pois se eles forem colineares, não definem um plano. Ou a outra justificativa poderia ser essa do quadro mesmo, tá? Porque 3 pontos, só 3 pontos não colineares definiriam um plano. Ok? Então teriam duas... O que é não colinear? Colinear é estar na mesma linha. Então, 3 pontos colineares são 3 pontos da mesma reta. Não colinear é quando um deles está fora. Tá? É quando só um deles. É, na verdade tem que ser um triângulo. Eles têm que formar um triângulo. Se eles formarem um segmento de reta, não dá. Questão 2. Por que uma cadeira de
3 pernas. Aqui já não é verdadeiro ou falso não, mas é uma pergunta que tem a ver com a matéria. Por que uma cadeira com 3 pernas não balança? Vocês sabem que uma mesa de 4 pernas pode balançar, concordam? Agora imagine uma mesa com 3 pernas. Daí eu pesar em algum lugar. Não, digamos que seja uma cadeira que não cai. Vocês conseguem imaginar que ela não balança? Por quê? Ela tá nos 3 pontos. Vai estar formando um triângulo. É, exatamente. As 3 pernas, quando tocam o chão, estão formando um triângulo. E aí, você usa esse axioma aqui, 3 pontos não colineares definem um plano. Que plano que é? O plano do chão. Ó, imagina aqui. Aqui está o chão. Você bota a cadeira de 3 pernas aqui, ó. Definiu o plano. Certo? Definiu o plano. Agora, se for 4 pernas, olha, balança. Pode balançar, né? Mas ela tá pensando É, um quadrilátero. Mais 3 pontos não colineares definem um plano. Beleza, beleza. Essa questão aqui caiu no Unicamp, em algum ano aí. 3. Olha a história aí, Léo. Por que 3 pontos não colineares definem um plano? A resposta é essa aqui, ó. Se eles forem colineares, eles estão na mesma reta. E por uma reta passam infinitos planos. Ó. Uma reta e um ponto definem um plano. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Não sei explicar. Depende, eu acho que é falso. Por quê? Tem como chegar na reta. Muito bem. Tem que pensar sozinho. Você tem uma reta e tem um ponto. Isso define um plano? Quem disse que o plano não tá Exatamente. Para formar um plano, o que tem que acontecer? Você tem uma reta, o ponto tem que estar fora da reta para definir um plano. Deu para entender? Então, falso. O ponto pode estar. Se ele Se o ponto Não, amiga, isso pra mim é pertencer à reta, se o ponto pertencer à reta, não se define um plano. Olha, Fala. então se ali em cima tem o A, o C e B lá em cima, se não tivesse o B, não ia ser o plano? Se tivesse só A e C, é uma reta só. E tem infinitos planos que passam por essa reta. Tá? Essa número 3 basicamente é a número 1. Porque 2 pontos sempre vai definir uma reta, né? Aí o terceiro ponto tem que estar não colinear, tem que estar fora da reta. Beleza, todo mundo pega 2 canetas aí. Quero que vocês descubram todas as possibilidades dessas 2 retas estarem no espaço. E a cada posição vocês vão me falar o que elas são entre si, tipo paralelas, o que elas são. Paralelas, concorrentes. Cruzado. Cruzada não existe, eu falo só. Pode ser cruzada, mas quantas possibilidades existem? Paralelas, concorrentes. Pessoal, perpendicular. Vocês acham
Olha só, vamos definir. Paralela, ok? Pode ser de várias posições, ó. Pode ser assim também, paralela. Beleza? Várias possibilidades, mas é tudo paralelo. A outra é quando a gente tem um ponto de interseção. Não, meio não, porque é infinito, né? Infinito para todos os sentidos as retas. Tem que imaginar a reta infinita. Só tem um ponto de interseção, a gente chama isso de concorrente. Quando forma 90 graus, continua sendo concorrente. Só que é um caso particular de concorrente, faz 90 graus. Tá? Mas concorrente é a segunda opção. Qual é a terceira? Reversa. Parece que... As retas reversas, elas são paralelas? Não são paralelas. Elas são concorrentes? Não são concorrentes. Elas são não coplanares. Não tem nenhum plano que passa por essas duas retas reversas. Consegue perceber isso? Quantas retas são paralelas? Tem um plano que passa pelas duas? Sim, só tem um. Ou tem infinitos? Só tem um. Quando as retas são paralelas, só tem um plano que passa pelas duas. Quando elas são concorrentes, tem quantos planos que passam por elas? Um só. Todos concordam? Agora, se elas são reversas, elas são não coplanares, ou seja, não tem nenhum plano que contém as duas ao mesmo tempo. Deu para entender? Eu quero que vocês olhem para a sala e me apontem duas retas reversas na sala. O tripé e essa reta da mesa, pode ser. O que mais? Essa viga aqui, por exemplo, o que mais? Essa viga com aquela reta ali, ó, para cima. São reversas. Foi? Então a viga e o quadro também. Essa viga aqui e essa reta do quadro aqui, ó, são reversas também. Tudo bem, pessoal? Então vocês podem colorir aí na apostila de vocês retas concorrentes, paralelas e reversas. São retas paralelas e retas reversas. A definição de retas reversas é super simples. Elas são não coplanares. Agora, qual a definição de paralelas? As retas paralelas, elas precisam ser coplanares e não se interceptam. Agora vocês vão pegar uma caneta e uma folha. Pode ser a caneta e a apostila. Vai, pessoal, descubra quais são as posições possíveis entre um plano e uma reta. Vamos lá, um plano e uma reta. Quais as posições possíveis? Tá, mas tenta nomear. Tenta definir. A reta pode estar contida no plano. O que mais? Pode atravessar, a gente chama isso de secante. Plano e reta são secantes. E qual outra possibilidade? Paralelas. Tudo bem? Existe outra possibilidade? Não? Perpendicular é secante. É um caso particular de ser secante, certo? Ela está atravessando o plano em um ponto, só tem um ponto de interseção. Paralela não tem nenhum ponto de interseção. Contida tem todos os pontos de interseção. E secante só tem um ponto de interseção. Beleza, beleza? Agora vocês vão pegar duas folhas, ou duas apostilas, vai. Dois planos. Vocês acham quantas possibilidades temos aí para dois planos? Quais são?
Então, quando não existe plano contínuo no outro, é o mesmo plano. Reta, pode pensar em uma reta está contida no plano. Né? Como é que é assim? Como é que é o nome que você daria? Secante, quando um atravessa o outro. Ó, dois planos secantes, o que eles têm em comum? Dois planos secantes, o que tem em comum? Uma reta. Todo mundo consegue enxergar? Dois planos secantes, o que tem interseção é uma reta. Qual outra possibilidade de dois planos? Paralelos. Certo? Dois planos paralelos. Quando eles fazem 90 graus, a gente pode falar que eles são planos perpendiculares, tá? Aqui na sala de aula tem planos secantes e perpendiculares? A parede e o chão. A parede e o chão. O chão com as quatro paredes formam dois planos perpendiculares, certo? As quatro paredes com o teto fazem planos perpendiculares. Vamos lá, pessoal, vamos pensar na número 1. Quantos são os planos determinados por 4 pontos não coplanares? Quantos são os planos? Quantos são os planos determinados por 4 pontos não coplanares? Primeira coisa, precisamos imaginar o que são 4 pontos não coplanares, certo? Não. Que não estão no mesmo plano. Como é que seriam 4 pontos não coplanares? Alguém consegue imaginar 4 pontos não coplanares? Podem ser dois retos que não. Dois reversos. Tudo bem. Agora a pergunta é: quantos planos são determinados por 4 pontos não coplanares? Mas vamos lá, vamos continuar nos 4 pontos aqui. Não é aqui. Desenhe o primeiro ponto. Ponto A. Desenhe o segundo ponto. Com certeza, eles formam uma reta, certo? Não, mas por enquanto tem que ser 4 não coplanares. Obviamente que eles estão no mesmo plano, A e B. O ponto C, em qualquer lugar que você colocar o ponto C, você concorda que 3 pontos são coplanares sempre? Sempre são coplanares, não tem outro jeito. Agora o lance é você imaginar o quarto ponto. Onde tem que estar o quarto ponto para os 4 serem não coplanares? Por exemplo, você pode colocar o quarto ponto aqui? Por que não? Porque se você colocar o quarto ponto aqui, vão ser 4 pontos coplanares. Entenderam, pessoal? Imagina o plano do quadro. Se eu colocar os 4 pontos no plano do quadro, tem que botar o quarto ponto fora. Tipo, pirâmide. É isso aí. Todo mundo conseguiu enxergar isso, pessoal? 3 pontos sempre vão ser coplanares. Sejam eles não colineares ou colineares, vão estar no mesmo plano. Mas o quarto ponto tem que estar fora do plano. Ok? Vai formar uma pirâmidezinha aqui, ó. A pergunta é: quantos planos são determinados por esses 4 pontos? Um deles, obviamente, é o do quadro. Agora, quantos outros mais? 4, pessoal. Vou desenhar de um jeito que fique mais fácil de enxergar. Ó, eu vou desenhar 3 pontos aqui no plano, que obviamente que 3 pontos são coplanares. Tá?
Ok? Desenhei 3 pontos. Certamente eles estão no plano. Eu preciso desenhar o 4º ponto fora do plano. Vou desenhar fora do plano aqui, ó. Tá? Se eu juntar esses pontos aqui, ó, o que eu tenho? Uma pirâmide. Uma pirâmide de base triangular. Certo? Pergunta: quantos planos são determinados? Quantos planos são determinados por esses 4 pontos? Então, o primeiro plano é o plano ABC. Plano 1 é determinado pelos pontos ABC. É esse aqui, ó. É o plano que eu desenhei, ó, o alfa. O segundo é CDB. Próximo. ADC. Próximo. E ADB. Quarto. Conseguiram ver? Tem mais algum? Não. Então, basicamente, são as faces desse tetraedro aqui. Dessa pirâmide. Aqui, ó. Uma. A da base. A da esquerda, a da direita e aquela lá de trás. Beleza? Beleza? Agora, número 2. Tentem fazer o número 2. É o mesmo pensamento aí. Então, a pergunta é: quantos planos são definidos, são determinados por esses 6 pontos aí? 4? 5? Quais são? Tem 2 embaixo e tem 3 embaixo. 3 laterais, um embaixo e em cima, 5, certo? Tem mais? Tem mais? Tem mais. Tem mais. ADB é um plano? ADB é o mesmo plano dessa face lateral. Tem mais. Fala aí, então. Paulo. É um pouco de combinatória, mas você tem que fazer algumas restrições, senão você vai repetir plano aqui. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Primeiro plano, ABC. Primeiro plano, ABC. É o da base. Segundo plano, DF, que é o de cima. É 27 planos. Terceiro plano. Terceiro, quarto e quinto, vai, só para facilitar. Terceiro, quarto e quinto. Essa face é lá de trás. 27. Esses 5 aqui são fáceis de enxergar, porque são as faces desse prisma. Tá? Então as faces desse prisma estão contidas nos planos que a gente está pensando aí. Agora existe um plano que está cortando aí, ó, o prisma. Alguém consegue enxergar um plano que está cortando o prisma? DBC. É esse plano aqui, ó, pessoal. Esse plano corta o prisma aqui e é um plano definido por 3 pontos desse prisma aí, né, dos 6 aí. Então, quantos são? Mais. 12? Errado. 26 errado. Vai, pessoal, vocês encontraram mais um. 6 é o BCD. Vamos ver quantos são.
Errado. Até agora ninguém acertou. Errado. 13, 7. 125. Não, errado. É 73. Não. Ah, Mas eu quero que vocês me definam. Fala, filho. Se deu BBC, então pode ser AEF. Sim. Não. AEF? Não. AFA. AEF, sim, AEF é. AEF é um outro. Então, calma, então vai cortando. Eu quero que vocês esquematizem um método de contagem, para vocês não se perderem. Se eu conseguir com esses dois de baixo e um de cima, olha só, eu peguei dois de baixo e um de cima. Se eu pegasse esses dois aqui com a letra E, poderia ser? Poderia, mas é um que a gente já montou. PCE é esse plano lateral aqui. A gente já montou aqui. Certo? Ó, PCEF é o mesmo plano. Quanto? Ô, Bi, isso aqui também, esse dancinho aqui? Vai, pô, isso é visão espacial. Agora eu sou cego. É? Não, vocês entendem que se eu pegar PCE é um plano que já foi? Então eu tenho que pegar BE e do outro lado D. BC e D. Aí eu tenho que pegar AB e F, é outro. Que mais? AC, tá faltando AC. AC e quem? E é outro. Quantos eu consegui aqui embaixo? 3. Analogamente para cima, 3 também. 11. Mais os 5 aqui, 11, pessoal. Deu para entender? Ó, eu vou fazer com os 3 de baixo. 7, 6, 7, 8. Tá? Então, BC, D, AB. AB o quê? ABF. E tá faltando 1. AC. Deu para entender? 3 a partir de 2 de baixo. Agora pensando nos de cima. DF, o quê? DF. Não, DFA é o plano lá de trás. DFB. Décimo. DA é o plano lateral. DSC. 11. EF. EF. A. EFA. Pronto, tá aí os 11. 11 planos. Não, o 3, 4 e 5 são as faces laterais. Essa da esquerda, essa. Vou botar aqui, ó. A, B, é D. Essa face lateral, BC, FE. E a lá de trás, DFCA. Ok? Número 3, Unesp. Considere o cubo da figura adiante. Das alternativas a seguir, aquela que corresponde a pares de vértices que determinam 3 retas, 2 a 2 reversas.
O que é 3 retas, 2 a 2 reversas? São 3 retas. Imagina reta RST, tá? Seria a reta R tem que ser reversa com a reta S e tem que ser reversa com a reta T. Não dá para desenhar aqui. Tá? As 3 têm que ser reversas entre si. Tá? R reversa com S, S com T, T com R. Então vamos ver a letra A. Vê aí. Reta AD. Todo mundo consegue chegar à reta AD? AD com CG é reversa? Sim. Mas com EH, não, porque é paralelo. Então a letra A está fora. Então, por exemplo, na letra A, está falando AD, tá? AD é essa reta aqui, ó. CG é essa daqui. Todos concordam que são reversas essas duas? Essas duas são reversas. Só que H é paralela com AD. Então está fora. Fala qual seria uma outra reta que seria reversa essas duas ao mesmo tempo. É F. Perceba ó, que a reta EF ela é reversa com AD e ela é reversa com CG. É B? É B também. É B também. Mas, se você olhar as alternativas aí, a alternativa é de... É sexta-feira, acabou o dia. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo, beijo. Até a próxima. Façam os exercícios da página 11 para semana que vem. Exercício da página 11 semana que vem. Dever de casa, hein? Vou tirar pontos para quem não entregar o dever de casa, hein? Vou dar nota no caderno, hein? O caderno que tá bonito. Tchau, tchau.